pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu coloquei aí um circuito misto um pouquinho mais complexo, né, do que o exemplo que nós vimos na aula anterior, que eu vou resolver para vocês. O que nós vamos fazer nesse circuito misto? Nós vamos calcular todas as tensões nesse circuito. A tensão em todos os componentes, em todos os resistores. Provavelmente a gente tem que saber também as correntes, já que a gente está trabalhando apenas com lei de Ohm. Futuramente nós vamos ver divisor de tensão, divisor de corrente, e vocês vão ver que os nossos cálculos serão muito simplificados com esses dois recursos, quando os circuitos são mais complexos. Então, inicialmente, o que a gente enxerga, né? O que a gente tem que observar nesse circuito? Temos que buscar componentes em paralelo e buscar componentes que estejam em série, para que a gente possa começar a agrupar as resistências em paralelo, agrupar as resistências em série também, e assim conseguir chegar a um valor de resistência total do meu circuito, ou resistência equivalente, em relação à minha fonte. Por que eu preciso fazer isso? Para que eu possa calcular a corrente do circuito, a corrente total. A partir da corrente total, eu consigo fazer o restante dos cálculos, mas eu preciso sempre este percurso. Calcular a resistência equivalente, depois calcular a corrente total e aí ir calculando as tensões no decorrer do meu circuito. Então vamos analisar o seguinte. O que nós conseguimos enxergar? Geralmente a gente inicia também esse exercício para que a gente possa visualizar a resistência equivalente sempre do extremo oposto da fonte de alimentação. Então a minha fonte de alimentação está aqui, geralmente a gente inicia do lado oposto, ou seja, daqui para lá. O que eu observo aqui? Duas resistências em paralelo, que é o R6 e o resistor 7. Então vamos colocar aqui. Isto aqui será representado por apenas um resistor, que será a associação da resistência 6 e da resistência 7, ok? Continuando, eu estou enxergando duas resistências em série, que é o R4 e a resistência 5, que eu vou representar apenas por uma resistência. Então aqui está o meu R4, 5. Podemos já colocar os valores, inclusive. Por quê? Porque eu coloquei valores para que fosse fácil nós fazermos o paralelo. Então são dois resistores de 10 ohms. Isso significa que o paralelo dessas duas resistências será 5 ohms. Aqui um é de 4 e o outro é de 7. Nós precisamos somar. 4 mais 7 vai dar 11 ohms. Vamos manter aqui a minha resistência 3. Aqui a resistência 2. O R1. E aqui a tensão da fonte. Agora, nós percebemos que essas duas resistências estão em série e que elas estão em paralelo com a resistência 3. A resistência 3 vale 16. Essas duas resistências em série, se eu somar, vai dar 16. Então o R4, 5, 6 e 7, que é a associação desses dois resistores, vai valer 11 mais 5, 16, que está em paralelo com a resistência 3, que é 16. Portanto, o resultado desse paralelo é igual a 8 ohms. Então tudo isso aqui, num próximo momento, eu irei substituir por um resistor de 8 ohms. E aí vamos manter aqui o meu R2. Aqui está o R1. E aqui a fonte de alimentação. 10 volts. O meu resistor 2 vale 12 ohms. O resistor 1 vale
20 ohms. Olha só, que coincidência, né? 12 mais 8, 20. Em paralelo com o resistor de 20, quanto é que dá? Um resistor de 10. Então, esse circuito resulta numa fonte de tensão de 10 volts, alimentando uma resistência equivalente de 10 ohms. Ou seja, a corrente desse circuito total é igual a 10 divididos por 10, que vai dar 1 ampere. A resistência equivalente que nós calculamos é 10 ohms. Então aqui a resistência equivalente de 10 ohms, a corrente total e onde é que passa a corrente total? Agora temos que voltar para o nosso primeiro circuito. A corrente total sai da fonte e vai para lá. Quando ela chega no nó, ela se divide, então ela não passa em componente nenhum, ela apenas vai se dividir em I1, que é a corrente no resistor 1, e I2, que é a corrente que passa no resistor 2, que não depende só do resistor 2, porque tem todo o demais em série com o resistor 2, que a gente consegue perceber aqui nesse circuito que nós fizemos. Esse resistor 8 aqui, ele é a associação de todos esses, que é o resistor 3, 4, 5, 6 e 7, que estão em série com a resistência 2. Então esta corrente não depende apenas desse, depende de todo o restante lá, todos os demais resistores que nós temos. Mas a corrente total não passa exclusivamente numa resistência. Nós não podemos dizer que a corrente total passa nesse resistor, porque esse resistor está em paralelo com a fonte. Olha só o que eu falei, o resistor está em paralelo com a fonte. Se o resistor está em paralelo com a fonte, o conceito que nós vimos de circuitos em paralelo é que a tensão em seus terminais é a mesma. Então nós sabemos que a tensão naquele resistor, no resistor 1, é a mesma tensão da fonte, então nós nem precisamos calcular. Então já temos aqui claramente que VR1 é igual a 10 volts. E aí nós temos o nosso primeiro cálculo aqui. A primeira tensão que nós nos dispusemos a calcular, né? Vamos dividir o quadro aqui e vamos seguir o cálculo lá em cima. Lá. Se eu tenho a tensão no resistor 1, eu posso calcular a corrente 1, porque eu tenho o valor da resistência. Vamos calcular aqui antes de subir lá. O I1 vai ser igual ao VR1, que é 10, divididos pelo resistor 1, que é 20. Logo, meu I1 vai ser igual a 0,5 amperes. Por que eu preciso saber esta corrente I1? Porque se eu não calcular a corrente 1, eu não tenho como calcular a corrente 2. E aí eu não poderia calcular o VR2 e todos os demais cálculos eu não conseguiria fazer. Porque eu tendo a corrente I1, eu consigo agora calcular a corrente I2. Porque nós sabemos que a corrente que está chegando aqui, que é o I, vale 1 ampere. Esta corrente aqui vale 1 ampere. E sabemos o valor dessa corrente I1 aqui, que é 0,5. Ou seja, o I2 é 1 menos 0,5, que vai dar também 0,5. Então, o I2 vai ser 1 menos 0,5, que vai ser igual a 0,5 amperes. Pessoal, eu coloco esses valores aí para que a gente possa fazer os cálculos de cabeça, sem precisar perder tempo utilizando a calculadora, tá? Só para isso, aí os valores acabam ficando iguais, né? É só isso. Vamos lá. Se eu tenho então agora a minha corrente I2, eu consigo calcular a minha outra tensão, que é o VR2. O VR2, por lei de Ohm, vai ser o meu I2, que é 0,5, vezes o valor do meu resistor 2, que é 12 ohms. Ou seja, 0 não, né? 6 volts. Aqui, vamos fazer assim. 6 volts. Então, tenho aqui a minha outra tensão.
Agora vejam só, se eu tenho essa tensão aqui que vale 6 e esta que vale 10, essa tensão vai ser 4, porque esta tensão mais essa tem que dar a tensão da fonte. Então, já consigo fazer o meu VR3. VR3 vai ser igual à tensão que eu tenho aqui, que é a da fonte, menos esta tensão, porque este, com o resultante de todo esse aqui, estão em série, que é aqui onde mostra. Ó. Esse resistor 2 está em série com todo o resultante, que é o 3, 4, 5, 6, 7. Então eles irão dividir a tensão da fonte, já que eles estão ligados na fonte. Então o VR3 vai ser igual aos meus 10 volts, menos a tensão no resistor 2, que é 6, que vai resultar em 4 volts. Agora, se eu tenho essa tensão que vale 4 volts e tenho o valor dessa resistência, eu consigo agora calcular a corrente I3. Por que eu preciso saber a corrente I3? Para que eu possa saber novamente a corrente I4 e I5 e assim seguir os cálculos, que nem nós procedemos aqui. O meu I3 vai ser igual ao VR3, que é 4, divididos por o valor do R, que é 16. 0,25 amperes. Agora, eu tendo o valor desta corrente aqui, que é 0,25, e tendo também a minha corrente 2, que é 0,5, eu consigo calcular esta corrente aqui, porque esta, quando chega no nó, se divide nesta e nesta. Então, esta corrente aqui, que é o I45, pois eles estão em série e apresentam a mesma corrente, vai ser igual à corrente que está chegando no nó, que é o I2, menos a corrente que está vindo para cá, que é o meu I3. Então, o I45 vai ser igual ao I2, que vale 0,5, menos o meu I3, que vale 0,25. Ou seja, 0,25 é o resultado. Agora, com o valor desta corrente, eu consigo calcular as minhas tensões VR4 e VR5, apenas utilizando lei de Ohm. VR4 vai ser igual a esta corrente, que é 0,25, vezes o resistor 4, que é 7. E também o VR5, que vai ser igual a esta corrente também, 0,25, vezes o valor R5, que é 4. 0,25 vezes 7 é 1,75 volts. E 0,25 vezes 4 vai dar 1 volt. Então notem, já temos o VR4, VR5, VR3, VR2, VR1. Falta apenas agora o VR6 e o VR7, que por eles estarem em paralelo, eles possuem a mesma tensão. Mais uma vez, se eu tenho o VR3, que é a tensão entre esses dois pontos, e esta tensão aqui, que é a soma das duas, esta tensão menos esta tem que dar esta. Porque esses componentes estão em série, conforme nós estamos vendo aqui nesse outro desenho. Ó. O VR45 está em série com o VR67. E ambos dividem a tensão em cima do resistor 3. A tensão no resistor 3 vale 4 volts. A tensão no resistor 4 vale 1,75 e no resistor 5, 1. Então essa tensão aqui em cima dos dois resistores, que é o resistor de 11 ohms, vale 2,75 volts. E a tensão no resistor 3 vale
4 volts. Logo, a tensão em cima desses dois resistores, que é o 6 e o 7, é os 4 volts menos essa tensão. Então, vamos lá. VR67, pois ambos estão em paralelo e possuem a mesma tensão, vai ser igual ao VR3 menos a tensão em cima do resistor 4,5, que é o R45, que é a soma dos dois que nós já fizemos ali. Então fica 4 menos 2,75 vai dar 1,25 volts. Está tudo calculado. Tudo calculado. Se nós quisermos calcular esta corrente, que nós podemos calcular, basta pegar esta tensão 1,25 e dividir por 10. Temos a corrente 7. Se nós pegarmos a tensão e dividir por 10, temos também a corrente 6. Elas são iguais, pois os resistores são iguais. Podemos calcular o que nós desejarmos aí, tendo tensão e corrente utilizando a lei de Ohm. Creio que calculamos todas as variáveis que a gente podia calcular aí, né? Calculamos as tensões em todos os componentes e calculamos praticamente todas as correntes. Então notem, pessoal, que o circuito misto não é difícil. Claro que vocês têm que saber identificar os componentes que estão em série e os componentes que estão em paralelo. Para isso, na próxima aula, eu vou me concentrar em demonstrar para vocês como é que a gente consegue especificar, né, assim, com mais facilidade dentro de um circuito misto o que está em série e o que está em paralelo. Tá ok?